e sentindo o amparo dos benfeitores celestes, que por vontade de Deus e de Jesus trabalharam arduamente para estar neste momento pedindo licença para adentrar em nosso lar. Que estes benfeitores amigos estejam conosco durante o culto do Evangelho em nosso lar, nos trazendo amparo e sustentação para a nossa reunião. Que Jesus esteja não só em nosso ambiente doméstico, mas em nosso coração. Que toda a nossa família seja contemplada pelas bênçãos do alto através do passe. Que durante o culto do Evangelho em nosso lar, tenhamos o merecimento de contar com o auxílio dos benfeitores amigos para o trabalho, na limpeza da nossa casa, na reestruturação do campo vibracional do nosso lar. Que Jesus abençoe grandemente a nossa reunião. Que tenhamos nos recursos do passe as bênçãos curativas das mazelas do corpo e da alma, o alívio de todas as nossas aflições, e que o passe seja o alimento espiritual para cada um de nós. Que as bênçãos do alto recaiam sobre toda a nossa família, que a nossa casa seja o porto seguro para nós e para toda a nossa família. Que nós tenhamos em nosso lar a oportunidade de darmos as mãos e que a nossa casa seja escola preparadora para que sejamos pessoas melhores diante dos homens e diante de Deus. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus, por mais este culto que nós vamos realizar em nosso lar. Prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as lições ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 56, Êxitos e Insucessos. Abaixo uma epístola de Paulo que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Paulo diz assim: sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Abaixo, Emmanuel nos traz a mensagem educativa e assim prossegue. Em cada comunidade social existem inúmeras pessoas demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, firmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre, os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado, para quem não trabalhou em sua posse, é muitas vezes causa de crime, separatismo e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à Igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho, no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças, guardando elementos diversos, que contudo se adaptam às mesmas finalidades sublimes.
A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez o conteúdo divino. Então aqui Emmanuel está trazendo a reflexão de que devemos nos educar para ter o equilíbrio entre a fortuna e a pobreza, sabendo tirar os frutos sagrados de evolução destas duas situações que pode acometer a qualquer um de nós enquanto viajores da Terra. Em suas considerações, referente à epístola de Paulo, Emmanuel nos traz em sua mensagem educativa a reflexão que somos seres em processo contínuo de evolução na escola da vida. Evolução essa que exigirá de nós fé, determinação, cooperação para administrarmos a vida de maneira equilibrada. A vida para cada um de nós na caminhada terrena não é estática, é movimento contínuo para cada um no que se refere ao campo do aprendizado, principalmente quando se trata da aquisição dos valores morais. No que a humanidade ainda tem muita dificuldade de compreender, de que o ter é muito diferente do ser, o que gera constantes dificuldades e desequilíbrio na administração das questões materiais, dos recursos que são imprescindíveis para seguirmos a jornada terrena enquanto almas encarnadas nesta escola chamada mundo. Emmanuel nos chama a atenção de que os valores morais são bens imperecíveis, conquista individual de cada espírito. Podemos herdar dos nossos genitores a fortuna material, mas para administrá-la com sabedoria, exigirá de cada um, primeiro, o conhecimento de si mesmo, das habilidades que conquistou ao longo da vida, no burilamento diário das suas aptidões. Aptidões estas que cada um possui, porque trouxeram consigo como herança divina. E é com o esforço contínuo do trabalho que o homem consegue, através de suas aptidões, do seu trabalho, forjar o seu próprio caráter. Daí a importância dos genitores na formação do caráter dos seus filhos. Pérolas divinas que o Senhor nos confiou enquanto partícipes e co-criadores da sua criação. Os pais serão sempre para os filhos o espelho. Os filhos herdarão dos pais as virtudes positivas do esforço próprio, da cooperação. Virtudes estas que será para os filhos as pérolas divinas de valorização do trabalho, como mola propulsora do progresso moral e espiritual, do progresso material. Estes terão sempre êxito
na administração de tudo que lhes for confiado. Terão a consciência tranquila e saberão caminhar pela vida com segurança entre a pobreza e a riqueza material, porque estarão trabalhando para a conquista dos valores de autoiluminação do espírito. E, infelizmente, para os pais que durante a vida abarcou para si o egoísmo, a preguiça e a inutilidade, da mesma forma será espelho para os seus filhos. Estará deixando como herança para os filhos a preguiça e a apatia. E estes filhos que herdaram dos pais a falta de cooperação, a preguiça e a apatia, infelizmente, estes, por mais que tenham tudo no que se refere às questões materiais, continuarão mendigos do espírito, pela falta dos valores que constitui a oportunidade do trabalho contínuo para a evolução do espírito. Importante pensar que cada um de nós, que somos partícipes do Criador, que recebemos como nossos filhos, os filhos de Deus, que virão à Terra para serem trabalhados e forjado seu caráter para a evolução do espírito, se nós não fizermos nada para contribuir com a evolução destes filhos que o Senhor nos confiou à tutela, nos tribunais da nossa consciência, teremos que prestar conta a Deus do que nós fizemos para o adiantamento intelectual, moral e espiritual dos filhos que o Senhor nos confiou. Então, que nós meditemos todos os dias de como nós estamos administrando a nossa vida. Como é que nós estamos cuidando da educação dos nossos filhos para que eles tenham êxito em todas as tarefas que lhes for confiada e que saibam administrar com sabedoria os êxitos e os insucessos, sabendo que a vida não é estática, que a vida é movimento e que todas as dificuldades que nós passamos na Terra são importantes para que nós trabalhemos as nossas imperfeições morais, buscando o equilíbrio entre o ter e o ser. É o que a gente coloca aqui com muita simplicidade, numa mensagem tão educativa que o nosso querido Emmanuel nos traz neste Evangelho Dominical, onde ele convida a nós, genitores, a refletir sobre a qualidade da educação que nós estamos deixando para os nossos filhos enquanto cooperadores do Criador. E amparados por Jesus, sentindo a presença amorosa de todos estes benfeitores amigos que nos trouxeram o amparo, a sustentação e a intuição para colocar as nossas humildes considerações sobre a mensagem. Rogamos novamente o auxílio desses benfeitores amigos para que as nossas vibrações alcancem com muito amor a casa de todos aqueles que nos avizinham, que os nossos irmãos recebam as nossas vibrações de paz e luz, que sejam assistidos pelo alto em todas as necessidades materiais e principalmente espirituais. Rogamos a Jesus para que as nossas vibrações de amor adentrem ao lar de cada um dos tarefeiros que somam conosco durante a semana as tarefas onde ombreamos junto ao plano maior a oportunidade de servir
a Jesus, trabalhando pelos nossos irmãos, assistindo-os em todas as necessidades materiais e principalmente espirituais. Pedimos ao Mestre Jesus para vibrarmos pela nossa família, aqueles que já retornaram à casa do Pai. Pedimos a Deus que não lhes falte o abrigo nos educandários do Espírito, que não lhes falte a oportunidade de trabalho para a autoiluminação do Espírito, agora que estão livres da matéria. Pedimos a Jesus por todos aqueles que, assim como nós, continuam como peregrinos da terra. Que nós utilizemos com sabedoria os laços consanguíneos para fortalecer os laços de união, de amor, de bondade, de perdão. Que não percamos as oportunidades de trabalhar para a reparação das faltas passadas e que a fraternidade possa nos manter cada vez mais unidos. Apresentamos agora a nossa casa aos benfeitores amigos. Apresentamos a nossa família, todos aqueles que por vontade de Deus e de Jesus continuam conosco sobre o mesmo teto, sobre a nossa tutela. Que neste momento todos nós, unidos a estes benfeitores amigos, trabalhemos juntos para a limpeza e harmonização da casa, reestruturando cada cantinho do nosso lar, refazendo os pilares de sustentação, com todas essas energias amigas e benfeitoras, que dará à nossa família no decorrer da semana um ambiente doméstico iluminado, cheio de bênçãos, de paz, um ambiente que nos acolhe para repouso ao final de cada jornada diária. Que todas essas energias benfeitoras também alcancem o cantinho, onde nós abrigamos os nossos animais de estimação, onde lhes servimos a água, os alimentos, que alcance cada cantinho do quintal, que alcance as nossas plantas e que elas continuem sendo nossas parceiras, berçário de energia para a manutenção de todo esse cordão fluídico que é instalado no interior e exterior do nosso lar. E agora, voltando a este círculo de oração, pedimos a Jesus para que sejamos contemplados com as bênçãos do passe. Que o passe, Senhor, seja para todos nós o medicamento certo de alívio de todas as dores do corpo e da alma, o bálsamo de alívio de nossas aflições. Que essas energias sejam revigorantes para o corpo e para o espírito, que nós nos sintamos fortalecidos por este manancial de luz que debruça sobre a nossa cabeça. Pedimos, Senhor, que a água que nós colocamos para ser imantada, que neste momento todas as suas partículas se expandam, que a água receba todas estas energias advindas do mais alto, distribuída pelas mãos destes benfeitores amigos que estão em nosso lar, em nome de Jesus. Que a água também capture todas as energias salutares da terra, de seus minerais, das plantas, das águas e do sol. Que ela seja para nós e para nossa família o alimento do nosso corpo, do nosso espírito, que seja o bálsamo que alivia as nossas aflições, que seja o remédio que alivia as dores do corpo e da alma. Jesus, lhe agradecemos porque a nossa casa está repleta de luz, porque estamos nos sentindo mais leves. Pedimos licença para vibrar pelo nosso ambiente de trabalho, por cada cantinho, que recebam estas energias revigorantes, que os nossos companheiros de jornada sejam contemplados e que nós sejamos dignos e merecedores de conquistarmos
a prosperidade material e espiritual. Que tenhamos sabedoria para administrarmos tudo aquilo que nos for confiado pelo Criador. Que sejam frutos de bênçãos, de elevação moral e espiritual para todos nós. Senhor, depois que recebemos da espiritualidade amiga todas as bênçãos do alto, a luz do passe, pedimos por todas as famílias. Queremos que todos os lares recebam toda essa luz que contempla a nossa casa neste momento. Abençoa, Jesus, os lares que hoje padecem pela prova do luto. Contempla esses corações preenchendo-os de fé, de luz, de amor e de esperança. Que possam manter unidos aos teus que voltaram à casa do Pai através da prece. Abençoa, Jesus, as famílias que passam pelo sofrimento, pela prova de ter o seu ente querido atado ao leito pela doença do corpo e da alma. Cura, Senhor, todos estes doentes do corpo e do espírito. Abençoe essas famílias que lutam com amor pelos seus semelhantes. Jesus, abençoe grandemente os lares que padecem pela prova da fome, pela falta da moradia, pela falta do trabalho. Contempla os nossos irmãos, Jesus, com as bênçãos do pão de cada dia na mesa, com as bênçãos da moradia justa e do trabalho. Abençoa, Jesus, os lares que são desfeitos pela matéria, pela ganância, pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor. Contempla os nossos irmãos com as bênçãos do perdão, do amor, da bondade, da fraternidade, da partilha justa, da reparação de todas as faltas passadas. Abençoa, Jesus, toda a nossa família universal, onde pulsa um coração humano, que neste momento seja abençoado para beber da sua fonte fecunda e infinita de amor, que seja preenchido de fé, luz e esperança para prosseguir a caminhada terrena, tendo êxito em todas as suas provas, sabendo administrar com sabedoria também os insucessos. Abençoa, Jesus, os países que hoje passam pela guerra, que assombram o mundo. Cuida de toda a humanidade que está sob o jugo da ganância, da maldade. Abençoe para que os nossos irmãos sejam contemplados com o pão de cada dia, com abrigo, com a fé, com a luz e com a esperança. E cura estes corações doentes que assaltam a casa vizinha, tirando a vida dos inocentes. Jesus, pedimos ao Senhor e à Mãe Maria Santíssima compaixão pela nossa pátria, compaixão pela camada da sociedade mais vulnerável, a falta do trabalho, a falta do pão de cada dia na mesa. Mãe Santíssima, estenda o seu manto proteteral sobre a nossa gente. Jesus, ilumina a nossa pátria, ilumina o nosso povo, para que nós continuemos sendo este povo fraternal, este povo pacífico, que sejamos uns pelos outros diante das dificuldades que estão por vir. E assim, amparados por todos os benfeitores amigos, por este manancial de luz que abarca cada cantinho de nossa casa, agradecemos ao Senhor Jesus por mais este culto do Evangelho em nosso lar, pedindo para nossa família uma semana de paz, de luz, de saúde e de harmonia. Damos as mãos aos benfeitores amigos e pedimos ao Senhor e à Mãe Maria que esteja conosco no momento que vamos ofertar ao Pai
a oração abençoada do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder, Senhor, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus, obrigada, Jesus, por mais este culto do Evangelho em nosso lar, que assim seja.